Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez aí no nosso evento, né? A Conli, como sempre, muito inquieta, provoca muito vocês, né? Em participarem aí dos nossos eventos, dos momentos que a gente promove. Então, muito obrigada aí por estarem aqui, né, nessa noite. Como acho que eu acredito, né, que a maioria de vocês me conhece, então eu sou a Mariane, né, sócia proprietária da Conli, junto com o Alisson. Vocês costumam ver muito mais ele por aí, né, nos condomínios, conversando diretamente com vocês. As meninas estão ali fora dando um apoio, né, um suporte também aí a toda a nossa equipe. Depois vão estar aqui com vocês também num outro momento. E hoje uma noite muito especial, né? É com grande alegria que nós vamos dar início então à 5ª edição do Fórum Gestão Condominial da Conli. Um evento que nasceu do nosso propósito de promover conhecimento, conexões e evolução para o universo condominial. Gostaria de avisar vocês e também lembrá-los aos que já conhecem, saindo aqui do auditório, os banheiros ficam à direita. E essas águas que estão aqui, então, nas mesas de suporte, vocês podem ficar à vontade para beber durante o nosso evento. Cada edição do fórum carrega um significado especial. E neste ano, em nosso logo oficial, o prédio que simboliza nossos condomínios volta a se iluminar. A cada edição, uma janela se acende, representando um novo ciclo de aprendizado e amadurecimento. Hoje celebramos a 5ª janela acesa, que simboliza a continuidade da nossa jornada e o brilho coletivo de todos que fazem parte dessa história. Síndicos, condôminos, parceiros, prestadores de serviço, a equipe Conli e os amigos da Conli. Há mais de 11 anos, a Conli Gestão de Condomínios vem se dedicando a cuidar de pessoas através da boa gestão. Mais do que administrar números, cuidamos de lares, comunidades e relações humanas. Com mais de 90 condomínios atendidos, seguimos firmes no compromisso de oferecer qualidade, confiança e profissionalismo, pois acreditamos que o verdadeiro valor está na forma como fazemos as pessoas se sentirem amparadas, seguras e bem cuidadas. O 5º Fórum de Gestão Condominial é justamente sobre isso: valorizar o conhecimento, fortalecer vínculos e transformar a gestão condominial em algo mais humano, inteligente e colaborativo. Promover encontros como este, assim como o Elas Lideram, que todo ano, né, realizamos em março, lembrando a liderança feminina dentro dos condomínios, o Café Itinerante, que levou vocês a conhecerem pelo menos um condomínio neste ano, onde tivemos uma síndica anfitriã, que une sustentabilidade, o projeto Conli 360, que também faz parte dos nossos projetos, levando conhecimento, sustentabilidade e responsabilidade social. É o que dá sentido ao nosso trabalho. Cada ação que realizamos é uma forma de aproximar pessoas, inspirar atitudes e acender novas ideias. Antes de darmos início, então, ao nosso momento principal de hoje, queremos também registrar aqui o nosso agradecimento aos parceiros que também abraçam nossos eventos e compartilham as nossas ideias. O Sicoob, Cooperativa de Crédito, a Bell Color e a Smart Clean. Também agradecemos aqui a Associação Comercial e Empresarial da nossa cidade, que sempre está de portas abertas para momentos como esses dos empresários. Marcas que, assim como a Conli, acreditam na força do conhecimento e na valorização dos síndicos e gestores condominiais. E, obviamente, falando em síndico, não podemos deixar de lembrar que estamos no mês do síndico. E o fórum também nasceu como uma forma de valorizarmos e juntos celebrarmos o mês do síndico. Então, no dia 30 de novembro, comemora-se o mês do síndico, né? Uma data aí que celebra aqueles que dedicam tempo, energia, comprometimento para cuidar dos condomínios e das pessoas que vivem neles. Ser síndico é assumir uma missão desafiadora e essencial. Liderar com empatia, equilibrar interesses e manter a harmonia coletiva. Hoje, então, também deixamos aqui
um carinho muito grande a vocês que estão ocupando, né, a posição de síndico. E para chegarmos aí no nosso momento muito esperado, né, para atingirmos aí todas as expectativas de vocês, para iluminar ainda mais a nossa noite de hoje, nós temos a honra de receber aqui um convidado de destaque nacional na área condominial. Ele é idealizador do Síndico de Valor, publicitário, pós-graduado com MBA em Gestão Empresarial, e sua trajetória já impactou muitos síndicos em muitas cidades, com muitos eventos e demais atividades, com um foco muito prático em resultado, inovação e na liderança condominial. Nessa noite, ele vai trazer aqui para a gente, então, os 100 primeiros dias de gestão, soluções que fazem a diferença. Gostaria, então, que todos vocês recebessem junto comigo, com uma salva de palmas aí, Fábio Quintanilha. Seja bem-vindo. Obrigado, Mariana. Olá, pessoal, boa noite! Olha que sala bonita, hein? Cheia, Francisco Beltrão. Quem diria que o Síndico de Valor ia chegar aqui? Eu diria, minha esposa também diria. Por quê? Porque a gente ama o mercado condominial e onde tiver um condomínio, um prédio, um edifício, a gente vai chegar lá. Para mim é uma honra estar aqui com vocês nessa noite. A gente ama o Paraná, a gente é vizinho de vocês, moramos aqui em Florianópolis e a gente já veio aqui para Cascavel, Foz do Iguaçu, Curitiba, Ponta Grossa. Tem algumas cidades que a gente já participou de eventos, mas aqui no Sudoeste é a primeira vez, então a gente se sente honrado. E a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado condominial e eu prometo que em no máximo 4 horas vocês vão sair daqui aprendendo tudo. Brincadeiras à parte, 4 horas é o tempo que eu levei para vir de Foz do Iguaçu até aqui, e porque a gente tem um objetivo muito claro. A gente quer e a gente está transformando esse mercado condominial. E você vai sair daqui, dessa noite, transformado. Então eu vou pedir que você esteja 100% focado nesse nosso encontro, que vocês possam guardar ou até anotar no celular aquilo que vocês acham que é mais válido para o momento que vocês estão vivendo. Independente se você é síndico profissional, se você é síndico morador assim como eu, independente se você está aqui como prestador de serviço, o fato é que eu prometo fazer uma entrega muito especial para vocês. Para quem ainda não conhece, peço que siga no Instagram Síndico de Valor. Síndico de Valor é uma empresa que nasceu de um propósito em 2019, lá em outubro, e de lá para cá o propósito era transformar o mercado condominial através da educação. E a gente começou fazendo pequenos eventos lá em Florianópolis. Primeiro evento a gente teve um recorde de público, convidamos 12 síndicos, apareceram 11, e foi onde tudo nasceu. Mas o importante é que o início das coisas é o mais importante de qualquer projeto. Inicie do jeito que você está, com aquilo que você tem, até você ter condições melhores e de fazer ainda mais. Mas inicia. Então, se puder seguir a gente aqui no Síndico de Valor no Instagram, ali você vai ter acesso a muitos conteúdos voltados para você, síndico, voltado para o mercado condominial, e alguns conteúdos também um pouco engraçados ali. Um pouco não, muito engraçados, meu Deus. Deixa eu ver só para avançar. Acho que não está funcionando aqui. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Ou será que tem que plugar? Tem que plugar aqui. Aqui. É verdade. Isso. Bom, o que a gente vai ver essa noite? A gente vai começar falando então sobre o mercado condominial, mas a gente vai passar por aquilo que são os maiores desafios que qualquer síndico, principalmente o morador, vai encontrar. Isso por quê? Porque eu estou trazendo a minha experiência na prática daquilo que eu vivi desde 2016, transformando em conteúdos para que vocês realmente possam ter uma gestão mais eficiente, mais tranquila e com mais segurança. Vou apresentar aqui minha família. Essa daqui é minha esposa, Vanessinha Quintanilha, somos lá de Florianópolis. Esse daqui é o Gael e esse daqui é o Brian. Para quem conhece a gente, já segue a gente há mais tempo, há mais ou menos 100 dias eles chegaram. A gente estava quase há 6 anos numa fila de adoção e o Brasil todo orou por eles, e a gente, como não sabia quem eles eram, mas sabia que eles já tinham nascido, a gente sempre chamou eles de valente e corajoso. Então, todo dia a gente orava por eles, todo dia a gente
queria que Deus protegesse eles, e há mais ou menos 100 dias eles chegaram. Então, além de graduação em Publicidade e Marketing, MBA em Gestão Empresarial, parceiro de excelência, síndico profissional, agora estou fazendo um curso intensivo de pai. Mas não é muito diferente cuidar de criança e cuidar de condomínio, porque a gente sabe que tem alguns moradores que ainda não cresceram. Então, estou aplicando algumas coisas, dando algumas advertências ao próximo, vai ser a multa, vou tirar da mesada. E chegaram. Então, está aqui o Gael e o Brian. E Gaelzinho de 5 anos, Brian de 6 anos. Esse daqui é o Groot, o nosso filhote de 4 patas. Para quem conhece de raça de cachorro, é um filhote de pastor alemão. Há 5 anos ele sofre de nanismo, continua do mesmo tamanho e também faz parte da nossa família. Somos apaixonados pelo mercado condominial. Se eu pudesse trocar toda uma experiência que eu tive de 11 anos de telefonia celular, depois de 4 anos em área de varejo, pelos quase 10 anos que a gente atua no mercado condominial, eu tinha feito isso, e vocês vão entender por quê. Hoje temos 2 empresas no mercado condominial, temos um curso de formação de síndicos em todo o Brasil, inclusive amanhã tem aula, são 143 alunos, hoje fazendo o nosso curso em 9 cidades. A gente vai finalizar o ano com 30 cidades. Temos uma loja virtual, você que é síndico, mas ninguém sabe que você é síndico, está na hora de você sair do armário. Então você vai lá na lojinha, o link está no nosso Instagram, e lá tem as camisetas, síndico, mágico, psicólogo, tem a culpa não é da síndica, tem várias camisetas. Tem umas jaquetas também, mas aqui eu acho que não vai vender muito. Então, camiseta pelo menos vai te identificar aonde você for, porque tem muita gente que quer crescer no mercado condominial, fala que quer fazer tráfego pago, quer fazer um monte de coisa, mas nem sua mãe, seu pai, seu cunhado sabe que você é síndico, que você é síndica. Então se comunica, vista-se como síndico, síndica, e aí o mercado vai começar a te valorizar mais. Além disso também, fazemos projetos sociais. Desde o ano passado, a nossa empresa ela tem essa vertical muito forte, então boa parte daquilo que a gente tem de inscrições de cursos, de eventos que a gente viaja, dos nossos eventos que a gente também tem patrocinadores, a gente reverte tanto para ações sociais de compra de cestas básicas, como também ano passado, na tragédia da enchente do Rio Grande do Sul, a gente ajudou eles. E o ano passado foram 150 cestas básicas. Só que quinta-feira, eu acho que é depois de amanhã, né? Depois de amanhã eu vou dar uma aula falando sobre como ser eleito na próxima Assembleia, uma aula online ao vivo de 3 horas, e todo o dinheiro das inscrições dessa aula serão revertidos para a compra de cestas básicas, porque esse ano, o ano passado foram 150 e esse ano a gente vai doar 350 cestas básicas, tudo para famílias credenciadas. Nós síndicos, eu, vocês, nós temos liderança, assumimos uma responsabilidade no condomínio, mas se a gente tem essa liderança, por que a gente não influencia a sociedade também? Então você está convidado a também influenciar a sociedade onde seus condomínios fazem parte. Em resumo, hoje o Síndico de Valor possui curso 100% online, 152 eventos presenciais, 113 cidades, são mais de 12 mil síndicos, assim como vocês, impactados diretamente, quase 300 lives, 374 lives e quase 800 mil impactos no nosso Instagram. Aquele que nasceu de um evento para 11 síndicos, hoje se tornou uma das 3 maiores marcas do mercado condominial. Então, baseado nisso, a gente vai entender por que estar na sindicatura é um desafio, quais são os principais desafios que você vai enfrentar se você não enfrentou, e como a gente encontrar a melhor solução. Para isso, daí eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui é da década de 70 e 80? Nasceu na década de 70 e 80? Boa parte. Eu nasci em 80. Você vai lembrar, né? Somos sobreviventes. Quem nasceu antes, quem nasceu depois também é sobrevivente, mas imagina, a gente não tinha celular. Saía para brincar, no máximo a gente tinha que ligar de um orelhão da casa de um amigo para avisar a mãe e o pai que a gente estava bem. A gente andava na caçamba de caminhonete, era permitido. Moto sem capacete. Meu Deus do céu, a gente tinha festa de amiguinho, tomava aquele suco de que suco, que ele possa você cheirasse, você desmaiava. Então, ou seja, nós somos sobreviventes de uma época que não tinha celular, passamos a ter, não tinha computador, passamos a ter, não tinha internet, passamos a ter, não tinha rede social, passamos a ter. Então a gente teve que se adaptar, a gente teve que ter resiliência. Agora, quem lembra então desse computador? 1994, 1996, é um Pentium 133. Olha um Media Kit dele, já não era embutido. Monitor compacto de 32 quilos,
Olha os drives, olha os disquetes aqui na ponta. Esse teclado aqui parecia uma lajota de concreto. Alguém que já limpou o mouse, abriu o mouse para tirar os pelinhos daquela esfera? Isso daqui em 1994, 1996, era o futuro. O que eu vou fazer com o meu diploma de datilografia? E olha que eu penei para fazer datilografia, fiquei com raiva de controlar os dedinhos ali e chegou esses computadores. Mas naquela época isso era o futuro, não era? E esse computador hoje é o quê? Passado. É o passado. Então a gente vai começar o nosso encontro já fazendo uma reflexão. A única certeza que a gente tem do futuro é que ele vai virar passado. E tem muita gente que tem projetos que estão guardados na gaveta. Projetos esperando a hora certa, ganhar um pouco mais de dinheiro, ter um pouco mais de tempo, melhorar a saúde, talvez condição climática, conseguir um sócio. E são projetos muito bons, só que continuam guardados em uma gaveta. Só que o tempo ele não volta atrás. Tem gente que está vivendo numa ansiedade, né? Ah, porque vou deixar para fazer em 2026, o ano está acabando. Como está acabando, meu querido? Faltam 60 dias ainda. Ou então está vivendo numa depressão, sempre pensando no passado. Ah, mas se eu tivesse feito aquela sociedade, mas se eu tivesse adquirido aquela empresa, se eu tivesse contratado aqueles profissionais. O fato é que o presente, a palavra já está dizendo o que ele é. Então, se você hoje, independente do momento que você está vivendo, a condição que você tem, você dá o primeiro passo, meu amigo, coloca o pé, Deus coloca o chão e anda, mas só que não fica parado. O mercado condominial é um mercado que está pujante, ele cresce num ritmo acelerado. Depois da pandemia, foi o ritmo que mais a nossa empresa cresceu. Durante a pandemia também, porque se não tivesse pandemia, a gente estaria hoje mais presencial e menos digital. O fato é que, quando eu fiz a primeira live, dia 25 de abril de 2020, eu não sabia o que era uma live. Liguei no Instagram, estava assistindo as outras pessoas e falei, eu vou fazer uma live. Aí eu falei para minha esposa, pega teu celular, me assiste aí, eu só coloco ali para ter audiência. Aí de repente ela liga para minha sogra começa a assistir. Então na minha primeira live tinha 2 pessoas, de repente parecia um maluco lá, olhava, saía. Fábio, mas tua live foi boa, tu treinou? Não! Tá lá. Todos os conteúdos que nós temos no Instagram, primeira live tá lá embaixo. Se eu assistir ela hoje, talvez eu entre em depressão. Era horrível. Gaguejei demais. A segunda live foi pior ainda. A terceira, foi ruim demais. Mas a quarta começou a melhorar. O fato é que se você não dá o primeiro passo para você transformar hoje os teus projetos em realmente algo que seja real, o futuro vai virar passado. Hoje, a gente vive um mercado que ele avança cerca de 10 anos em um. Em 1960 era fácil administrar um condomínio. Em 1960 os condomínios tinham o quê? Elevador, alguns, e condomínio tinha hall. Tinha salão de festa? Não tinha. Alguns não tinham nem estacionamento, porque não era todo mundo que tinha carro. Lá em Florianópolis está cheio de condomínios que é só a parte da estrutura com elevador aqui e o hall de entrada. Imagina como é fácil administrar um condomínio desse. Hoje a gente tem condomínios mais complexos, mas naquela época a gente pegava um condomínio desse daqui e falava, uau, não é fácil não, porque como que funciona essa caixa de metal que sobe e desce? Tem algum elevador aqui em Francisco Beltrão que tem ascensorista? Alguém não sabe o que é ascensorista? Ascensorista era alguém que ficava dentro do elevador apertando o botão para subir e descer para você não morrer sozinho. Então, tem um lá em Salvador e tem lá em Florianópolis. Lá em Florianópolis tem um ascensorista. Tem um prédio, tem 2, aliás, por falta de um, tem um prédio que tem 2 elevadores comercial que até hoje tem ascensorista. E lá em Salvador conheci outro prédio, aquele elevador que eu esqueci o nome lá da parte do turismo, que lá tem ascensorista também, Lacerda. Então, chegaram no momento que falaram, não precisamos mais do ascensorista. Só que aí a gente começou a observar que de 1960 para chegar nos anos 2000, talvez os donos das construtoras começaram a observar que nós síndicos estávamos começando a ganhar dinheiro e trabalhar pouco, porque só tinha elevador e hall. Não tinha festa final de semana, não tinha nada. Aí o que os construtores começaram a fazer?
Vamos começar a colocar complexidade no condomínio. O síndico agora vai ter que entender de pH da água, vai ter que entender de bomba, da motobomba, vai ter que entender de elevador, vai ter que entender de aquecedor, vai ter que entender de iluminação, de quadra de esporte, de tudo. Aí começou a gerar os condomínios ficarem mais clubes, mais completos. Isso faz com que a gente tenha que aprender mais. E agora em 2025, o que acontece com os condomínios? Eles se tornam condomínios mais inteligentes. Imagina você pegar um condomínio, esse daqui é de Porto Alegre, condomínio totalmente estruturado para aluguel de curta temporada, apartamentos de 38 metros quadrados, em que você não tem espaço para ter uma lavadora de roupa dentro do seu apartamento. Então o que você faz? Cria um ambiente compartilhado. Então você tem bicicletário compartilhado, lavanderia compartilhada, você tem mini mercado, você tem rooftop. Os construtores começaram a entender que gera mais retorno financeiro você pegar a cobertura do prédio e construir uma área de lazer do que você construir 2 apartamentos de cobertura e vender. Quando você vende 2 coberturas, você ganha um pouco de dinheiro em cima de 2 coberturas. Quando você cria um rooftop, uma área de lazer na cobertura, você beneficia todo mundo, aí você vende mais rápido todas as unidades. Você tem uma piscina aquecida na cobertura, você não tem mais vaga de garagem. Por quê? Porque você tem parque. O que é o parque? Você paga o tempo que você usa a vaga de garagem. Você não tem mais portaria, você tem portaria remota, você não tem mais, já tem armário inteligente. A parte de baixo, geralmente, desses condomínios são lojas, e a construtora geralmente não vende, porque aquilo lá é um aluguel para o resto da vida, que ele ganha em cima daquilo. Então, ou seja, mudou muito o perfil. Só que hoje, um condomínio já pode contar com uma telemedicina, já tem carregadores. Quem tem carregadores elétricos no condomínio? Não tem ninguém que tem. Tem 1, 2 aqui, ótimo. Um morador que colocou, sim, mas ele colocou com aprovação da síndica, né? Obrigado. Ah, mas Fábio, tá pegando fogo os carregadores. É 10 vezes mais fácil pegar fogo um carro a combustão do que um carro elétrico. Não, mas eu vi um vídeo. Mas o que mostrava o vídeo? A gente começa a se apegar muito à cultura de que, não, eu tenho medo, eu tenho resistência, até o ponto de que os moradores trocam você por outro síndico maluco, mas que ele faz o condomínio andar. Condomínios com telemetria para medir o nível da caixa d'água, com IoT. Hoje já tem gente colocando o regimento interno e a convenção dentro da Alexa. Para que vai ficar incomodando o síndico? Alexa, quanto que é o aluguel do salão de festa? Alexa, quais são os dias e horários de mudança do condomínio? Alexa, que hora que eu posso usar a academia? Você joga tudo na programação da Alexa. Armário inteligente. Tem alguém que tem aqui armário inteligente? Não tem ninguém? Tem alguém que tem condomínio com portaria remota? Não. Não tem ninguém? Vocês sabiam que a primeira empresa que criou portaria remota, um dos sócios é daqui? Uhum. E vocês não têm? Meu Deus do céu, ainda bem que ele mudou daqui, senão nem ia criar portaria remota, né? Caramba! Eu vou falar para vocês que a tecnologia não é se eu gosto dela ou não. A pergunta é quando ela vai chegar no meu condomínio. Ou vai ser através da minha gestão ou através da gestão do próximo síndico ou a próxima síndica que assumir. ChatGPT, quem utiliza ChatGPT ou já mexeu com ele? A gente começa a entender o ChatGPT que a gente se comunica mal, né? A gente faz uma pergunta para ele, esperando uma baita de uma resposta, ele fala, eu peço azul, ele me responde amarelo, eu falo, cara, não tá certo isso, eu vou ver minha pergunta e perguntei errado. Aí a gente começa a melhorar a qualidade da pergunta. E se isso acontece com o ChatGPT, imagina com os funcionários do condomínio, até mesmo com os moradores. Mas é uma baita de uma ferramenta para você utilizar, para você criar seus comunicados, para você até responder aquele morador que você tem raiva. Em vez de você responder pela vontade do seu coração, responde à vontade do seu coração, joga no ChatGPT e cria esse prompt. Favor transformar esse texto num texto gentil, educado e carinhoso. E aí ele vai transformar aquilo que você ia fazer de uma baita loucuragem de ser agressivo com o morador num texto bonitinho. Mas ChatGPT ajuda bastante. Fato que o nosso mercado condominial hoje ainda é representado por 80% de síndicos E se eu disser que isso é um problema, eu não saio vivo dessa sala. Então, eu vou dizer para vocês que existe muito síndico morador que tem
a capacidade técnica de síndico profissional. E não tem problema continuar síndico morador. O problema tem ele ser um síndico morador e não ter capacidade profissional de gerir um condomínio com a responsabilidade que está lá no artigo 1348 do Código Civil. Fábio, mas que artigo é esse? Depois dá uma lida para ver o que você é responsável. Eu até sou a favor de toda a Assembleia só poder se candidatar quem lê o artigo 1348 do Código Civil, porque aí você vai entender exatamente o tamanho do desafio que é você atuar como síndico, mas o tamanho das oportunidades. Agora, se 20% ainda são de síndicos profissionais, imagina eu vendo o carro, chego numa cidade que 80% dos moradores estão andando a pé. Eu vou ter duas formas de pensar. A primeira é, vou embora daqui, ninguém usa carro, ou então vou olhar para aquela população e falar, caraca, vou vender carro a rodo aqui. Olha só quanta gente precisando de carro. Ou se eu vendo chinelo, chego numa cidade que 80% da cidade não está calçando um chinelo. A minha situação. Agora você olha para o mercado condominial e fala, tem 80% de mercado para eu crescer. Se eu resolver só me qualificar um pouco mais dia após dia. E aí, de repente, começo a observar que esse mercado, a gente já está na quarta geração de síndicos. A primeira geração de síndicos, que entrou para o mercado condominial, 1980, 1990, é aquele síndico mais aposentado. Ele chegava no condomínio, no dia da eleição, falava, olha, sou aposentado, tenho uma unidade aqui, moro no condomínio, tenho tempo para cuidar do condomínio, então se vocês quiserem votar em mim, eu estou à disposição. Cara, era eleito de forma unânime. É ou não é? Uhum. Agora, anos 2000, o que acontece com a próxima geração de síndicos? Já é o síndico tecnicamente preparado. Por quê? Anos 2000, 2010 surge a internet, já tem novos cursos, você já consegue fazer uma viagem para São Paulo, fazer um curso para síndico, já começa a aparecer mais educação para o síndico conseguir tecnicamente se preparar melhor. E o que vai acontecer em 2020, 2025, a nossa geração de agora? Se você estiver com a sua terapia em dia, você estiver com seus medicamentos em dia e você estiver mantendo teu réu primário em dia, então você está apto para assumir a sindicatura de algum condomínio. Hoje em dia, para você se tornar síndico, basta você não querer e ser resistente a não ficar maluco. Por quê? Porque tecnicamente você vai no YouTube, você vai no Instagram, você conversa com as pessoas, entra em grupo de WhatsApp, você tem curso, você tem eventos, você tem fonte de informação para você se preparar tecnicamente. Agora, quem vai preparar a gente emocionalmente? Eu posso falar para vocês com absoluta certeza, porque desde 2019 eu e minha esposa a gente atua como síndico. A gente tem 2 empresas nesse mercado condominial e a gente atua como síndicos também, e agora estou fazendo aquele intensivão de pai. Então imagina o seguinte, todo santo dia, mesmo você acordando com o pé direito, tudo dando certo na sua vida, um condemônio vai acordar e ele vai testar a sua paciência. A decisão é tua. O que você vai decidir fazer com esse desafio? Por quê? Vai vir agora a próxima geração de síndicos. Muita gente está nessa geração aqui, ó. Está aqui, nesse evento. Você está se preparando tecnicamente. Só que muita gente ainda também já passou para o próximo nível, que é o que vai acontecer agora no mercado. Alguém conhece esse condomínio aqui, essas torres gêmeas? Ficam aonde? Balneário. Então, esse daqui são as torres gêmeas ali de Balneário Camboriú. Yacht House. É o condomínio residencial mais alto da América do Sul. Ele não é um condomínio mais alto porque em Santiago tem o Costaneira. E aí, esse é o mais alto e esse é o segundo mais alto, D1 da FG. Esse condomínio aqui, ele está em Balneário Camboriú. 7 dos 10 condomínios mais altos do Brasil está onde? Em Balneário Camboriú. 70%. Só que, então, se Balneário Camboriú é expert em condomínios altos, é claro que o mais alto da América do Sul vai ser gerido por um síndico de Curitiba. Verdade. Por quê? Porque a próxima geração de síndicos já está na constituição de uma empresa. Você não atua mais isoladamente. Quem constrói um condomínio desse de 84 pavimentos, com elevadores italianos, só na área de lazer aqui passam mais de 1.000 pessoas por dia,
tem todo o sistema de segurança, Neymar tem esse quadriplex, aqui tem vários cantores e jogadores de futebol com apartamento aqui morando. Não morando, mas não é de investimento, é para eles curtirem. Então, ou seja, uma empresa, uma construtora dessa já não confia mais um empreendimento desse na mão de uma pessoa. Então precisa ter uma estrutura, um jurídico, uma equipe técnica, precisa ter um operacional, precisa ter uma equipe de RH, você precisa ter toda uma estrutura. E a Providência Síndicos é aqui de Curitiba, do Paraná. Em resumo, eles estavam falidos, iam perder o apartamento, porque os dois falidos não estavam desempregados, o Rafael e a Thaís Conceição, iam perder o apartamento. Falaram, olha, a gente vai se tornar síndico pelo menos para a gente não perder o apartamento. Se tornaram síndico. Entenderam a regra do nosso jogo e se tornaram síndicos profissionais. Depois, abriram a Providência Síndicos, que hoje é a maior empresa de sindicatura profissional focada em condomínios de luxo e alto padrão. Quanto custa uma taxa condominial alta aqui em Francisco Beltrão? Quem paga aí? Quem conhece uma taxa condominial de R$2.000? Tem algum condomínio? R$1.500? R$1.000? Meu Deus, é de graça os condomínios aqui? 750. O 1.000? 1.000 tem? Tá, 1.000 e quanto? 1.000 e pouco, 1.200. Uma taxa alta de condomínio, R$1.200. Um dos condomínios que a Providência Síndicos faz a gestão em Curitiba, o morador ele paga R$26.000 de taxa condominial. Ele tem hotel para pet dentro do condomínio. Se ele desce para jogar tênis, todos os equipamentos dele, a quadra é reservada, já está o personal dele, R$26.000. E você está olhando para a tua sindicatura e pensando, caraca, mas estou cobrando barato aqui para aturar os mesmos moradores. É isso que eu quero destravar na tua cabeça. Você precisa olhar para esse mercado, que é um mercado multimilionário. Ano passado movimentou 160 bilhões de reais no Brasil. Existe muito dinheiro em cima da mesa. E agora tem algumas pessoas que estão identificando a oportunidade, falando, por que eu estou gastando energia, trabalhando no emprego de R$2, R$3.000, não gosto do meu chefe, não gosto do meu trabalho, e o mercado condominial está falando, ei, onde estão os síndicos profissionais dessa cidade? Onde que eu consigo me capacitar mais para chegar a ter 4, 5 condomínios, alcançando 10, 12 mil de honorários? E aí você consegue fazer programação, escalar a sua forma de gestão e consegue ser mais eficiente, ganhando muito mais do que um dia você imaginou. O fato é que você precisa dar o primeiro passo. Agora, essa sindicatura, ela é uma jornada. Alguém já fez um cruzeiro aqui? Quem fez algum cruzeiro? Então você vai entrar num grande navio com muitas pessoas. Vou imaginar a seguinte situação. Nesse cruzeiro, se você pegou uma cabine que é voltada para o lado do continente, você vai ter uma vista do mar, da praia, talvez de cidade, de montanhas, correto? Se você pegou uma cabine que está voltada para o Oceano Atlântico, você vai ver o mar, mas não tem montanhas. Então são duas visões diferentes, mas você está no mesmo navio. Se você colocar nesse navio crianças, adultos, casados, solteiros, homens, mulheres, jovens, idosos, se você colocar pet dentro desse navio, então imagina agora já o rolo que está acontecendo. E agora, para agravar ainda mais a situação, imagina que cada um que embarcou nesse navio ele tem uma expectativa de chegar em algum lugar diferente, ou seja, não vão sair daqui e chegar lá no Uruguai. Cada um quer ir para um lugar. Agora imagina quem é o comandante desse navio? Somos nós. E agora imagina se o teu navio ainda tiver um furo no casco. Ou seja, na gestão, ou seja, na inadimplência, ou seja, na falta de fundo de reserva. Imagina levar toda essa galera para os destinos que eles têm como expectativa, todo mundo junto, e você trazer todo mundo em segurança. Para a gente embarcar nessa jornada, vamos passar agora pelos principais desafios que eu encontrei na minha sindicatura. Lá em 2019, quando me tornei síndico pela primeira vez. Primeira coisa foi em relação à administração. É muito difícil você assumir hoje um condomínio se você não fazer toda uma análise da documentação do condomínio. Para você identificar quais são os prestadores que você está contratando, se está pagando o valor correto, se não está, se tem alguém em atraso, se você está pagando por um serviço que não está sendo executado. Em Florianópolis mesmo teve um síndico que quando ele se deu por conta, ele já tinha pago quase R$10.000 para uma empresa que continuava emitindo boletos,
mas ela já não era mais a prestadora de serviço naquele condomínio. Num erro lá de comunicação, sei lá o quê, continuava só emitindo boleto. E ele pagando, assumiu o condomínio. Se você não sabe se o condomínio tem ações judiciais, se o condomínio tem inadimplência, quem são os inadimplentes, se você não sabe quanto que paga, quais são os serviços prestados, você está correndo um alto risco de você não cumprir a sua previsão orçamentária na primeira hora que você faz a gestão. Então agora você já tem o pontapé inicial. Faça uma análise de tudo que o seu condomínio contrata, quais são as empresas, os valores que está pagando e da documentação, se tem alguém inadimplente, se tem alguma ação judicial rolando. Agora também a parte dos profissionais. Quem tem funcionário próprio no condomínio? Tem alguém que tem funcionário próprio? Quem tem funcionário terceirizado no condomínio, zelador, uma limpeza? Ótimo. Não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, estou dizendo que funciona comigo. Funcionários terceirizados. Fábio, é mais caro? Lorota. Se você fizer a conta, vai dar a diferença de menos de 10, 12%. Só que a diferença é que você assume uma responsabilidade muito grande em cima de toda uma documentação e gestão da equipe. Mas, independente se ele é próprio, se ele é terceirizado, diálogo primeiro. Essa comunicação tem que estar muito direta com seus funcionários. Porque eles precisam ter o senso de pertencimento do condomínio, independente se ele é próprio, se ele é terceirizado, ele precisa se sentir parte do condomínio. Se você não conversa com eles e você toma decisões, delega missões e você pouco está entendendo se eles estão passando um momento difícil, se eles sabem fazer ou não, então você está sendo autoritário na visão deles. Eu não estou dizendo que você é, estou dizendo que você está aparecendo. Agora, transparência. Primeiro, tem que dar uma missão para o funcionário, seja transparente com ele até a ponto dele entender por que ele está fazendo aquilo. Porque se ele não concordar com aquela tarefa, o que ele vai fazer? Ele vai executar a tarefa. Mas os moradores que ele encontrar no caminho, ele vai falar mal de você. Não, porque foi o Quintanilha que me mandou fazer isso aqui, até eu não queria fazer não. Ou seja, tenha transparência na gestão. E por último aqui, a liderança efetiva. É muito importante você saber ouvir também o que eles têm a dizer, principalmente do ponto de visão técnica. E aqui em especial eu falo do zelador. Eu já fiz a demissão de um zelador que criei uma baita confusão com os moradores. Por quê? Porque quem é o responsável civil e criminal do condomínio? É o síndico. E aí, o condomínio era recém-constituído, deu 4 ou 5 meses, o zelador já não queria mais trabalhar. O zelador, a qualquer momento, ele se escondia na casa de máquina, tirava um soninho, dava as missões e ele depois falava que não conseguia porque algum morador teve que chamar ele para outra coisa. Então, ou seja, não estava funcionando. O que eu fiz? Solicitei a substituição. O único detalhe é que eu não conversei nem com o conselho e não também expliquei para os moradores. Começou um quebra-pau no condomínio. Não porque fulano de tal é um querido, não porque ele tem família, não, mas cadê ele? Porque a gente gosta muito dele, porque isso não é permitido, e vem toda aquela história. Não, claro que é permitido, mas o morador não sabe, ele diz que não pode. E aí começa, mas você já criou uma confusão. Quando você explica as coisas antes de tomar a decisão, você evita esse tipo de dor de cabeça. Agora, essa daqui é a Dona Andréia. Dona Andréia é lá do nosso condomínio, é terceirizada. Um dia, minha esposa, Vanessinha, estava passando pelo corredor, encontrou com ela, e ela estava cabisbaixo. Comunicação não verbal. Sua expressão corporal fala. E ela foi entender a situação e a Dona Andréia falou, não, porque estou triste, ontem eu perdi meu celular, as fotos das minhas netinhas, e eu não consigo me comunicar com a minha filha, não sei que ela ligue para alguém que está próximo aqui de mim, e aí estou preocupada, e eu não tenho condições, mas enfim. Naquele dia, minha esposa fez uma chamada no grupo do WhatsApp dos moradores e a gente arrecadou R$ 1.400 em doações. R$ 1.400 a gente comprou no outro dia de manhã no shopping um celular e créditos para ela. E a gente foi entregar com alguns moradores também. Senso de pertencimento. Quem doa também desenvolve senso de pertencimento. Quem recebe os profissionais, tu acha que ela está com a gente já vai para 4 anos. Tu acha que alguma vez eu recebi dela, ou do seu Aurélio, que é o nosso zelador, algum tipo de pedido de aumento salarial? Ou que de repente recebeu uma proposta de outro condomínio e queria abandonar a gente? Não, por quê? Porque ela se sente parte do condomínio e ela é terceirizada. Fornecedores, são parceiros ou não? Ah, Fábio, eu tenho uma complicação com os fornecedores. Eu sofri no começo da minha gestão contratando quem? Ah, porque
O cunhado do morador 302 é engenheiro e vai fazer para a gente essa obra, vai cobrar um preço baratinho, porque o primo da moradora do 401, ela conhece muito bem como faz isso, a gente vai pedir para ela vir aqui, ela vai dar um jeito na paisagismo. Aí começa aquelas indicações. Cidades menores, isso ainda é mais forte, né? Porque todo mundo conhece todo mundo. Aí o que acontece? Você deixa para depois os critérios técnicos. Hoje eu passo mais dias de semana do ano viajando do que com a minha família. Dias de semana. Mas o condomínio lá tem que funcionar. Eu não estou lá, ele tem que funcionar. E como que ele funciona? A primeira coisa, eu tenho que fazer uma gestão eficiente. Segunda, eu tenho que contratar bons prestadores de serviço. Porque mesmo não estando lá, se der um disparo de alarme de incêndio, se travar o motor do portão, eu tenho que ter prestador de serviço que me atende 24 horas, que tem um SLA, que é o tempo de atendimento rápido, e tudo isso constando em contrato. Então, quando eu falo de fazer uma gestão eficiente, começar a alcançar o sucesso profissional e financeiro na sindicatura, não é porque você vai se aventurar porque tem força de vontade, é porque você vai pegar metodologias de gestão e aplicar. E o que você faz em um condomínio, você replica 90% no próximo. O que vai mudar de um condomínio para o outro? Talvez um tenha piscina, outro não. Talvez um tenha 2 salões de festa, outro tenha 1. É só isso. Você replica a sua gestão. O fato é que contratações de prestadores de serviço tem que ser por critérios técnicos. Valor não é o mais barato, não. Ah, Fábio, mas tu não conhece a pressão lá do meu condomínio. Meu amigo, eu conheço pressão de condomínios do Brasil inteiro. Agora, todo síndico precisa ter veia comercial. Você precisa chegar numa assembleia e não colocar lá 3 orçamentos e falar, ei, vamos votar. Ó, tem o valor X, Y, Z. Esse oferece isso, isso oferece aquilo, aquilo lá. Na minha análise técnica, já conversei com um grupo de conselheiros, a melhor empresa é aqui, a Y. Não, mas a Y é a mais cara. Ela não é mais cara, é a única que está cobrando preço justo aqui. Eu tenho orçamentos mais caros para trazer. Eu trouxe orçamentos que estão equilibrados, só que essa tem melhor qualidade por isso, por aquilo lá. E dividindo essa diferença de valor entre uma empresa para outra, dividindo pela quantidade de moradores, não está dando R$ 7,00 aqui por unidade. A gente vai querer arriscar ou vamos seguir por aquilo que é mais seguro para continuar valorizando o nosso condomínio? Veia comercial. O condomínio aprova aquilo que o seu gestor, que foi eleito pela confiança deles, orienta eles a contratar. Mas não adianta nada ter critérios, valor justo, mas você não monitora o serviço que está sendo executado. A qualidade da prestação de serviço no jardim ou em outras áreas do condomínio. E aqui, agora, um fantasma. Quem sofre com inadimplência? Tem alguém que sofre com inadimplência aqui no condomínio ou está tudo certinho? Está redondinho os condomínios? Não tem ninguém sofrendo com inadimplência? Ótimo. Bom, uma vez, acho que foi em 2022, eu fui cobrar o inadimplente. E aí o inadimplente batia na porta dele, tinha mandado algumas mensagens, eu via que ele lia, mas ele não respondia. E aí ele me atendeu e ele falou o seguinte, ô seu Quintanilha, eu até entendo, o senhor está aqui porque está querendo me cobrar, porque eu sei que estou devendo algumas mensalidades do condomínio. Só que olha só, eu leio tuas mensagens, eu ouço teu áudio e eu não te respondo porque eu não tenho dinheiro para pagar. Eu tenho outras prioridades. E o senhor vindo aqui na minha porta não vai fazer com que eu consiga pagar. O dinheiro não vai virar mágica, não vai brotar. Mas eu vou te pedir um favor. Aguarde o tempo que eu tiver dinheiro para pagar, não me cobra mais, até porque eu sei qual que é o seu apartamento. Pronto. Tu acha que eu voltei a cobrar alguém no condomínio depois dessa? A vida da minha família vale mais, a minha vida vale mais do que uma taxa de um boleto condominial. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas vezes, a gente vai olhar, por exemplo, no Código Civil, está dizendo que o síndico é responsável em controlar a inadimplência do condomínio, mas ele não está dizendo como. Então, se você utiliza ferramentas de comunicação para avisar que ele está em atraso e com frequência, você ajuda a diminuir a inadimplência. Mas se você também utiliza mecanismos de empresa de cobrança, você ainda consegue ser mais eficiente. E eu não estou fazendo propaganda para uma empresa, estou dizendo aquilo que você consegue fazer uma gestão mais eficiente, sendo mais prática. E aí você consegue escalar no mercado. Quem lembra aqui da bonitona do Morumbi, lá da novela Próxima Vítima? Lembra? Uhum. Lembra desse penthouse aqui? Esse condomínio, olha só, uma piscina por sacada.
no Morumbi, um dos metros quadrados mais valorizados do Brasil, lá em São Paulo. O que aconteceu com esse condomínio? Olha só. Nossa. Os apartamentos aqui, se eu não me engano, são em média de 220 ou 240 metros quadrados, tem uma piscina em cada apartamento. E no Morumbi. E sabe quanto custa um apartamento aí, no penthouse, hoje? Se você der um Google, você vai achar apartamento lá por 500 mil reais. O metro quadrado mais caro, não o mais caro, mas um dos mais caros do Brasil. Um apartamento gigante no coração de São Paulo, e você compra lá por 560 mil um apartamento lá. Por que você paga 560 mil? Porque a maioria dos apartamentos possui inadimplência. O condomínio está falido. O condomínio, a taxa condominial dele é absurdamente alta para recuperar esse buraco da inadimplência. Então você paga 500 mil no apartamento, mas você assume uma dívida de 2 milhões, 3 milhões. Quem está lá não consegue vender e quem é o maluco de comprar? Adianta você comprar? Paga 2 milhões, paga mais meio milhão no apartamento, 2 milhões e meio. E o teu apartamento vai continuar assim. Ah, não, mas eu comprei, eu quero que pinte o condomínio. Com qual dinheiro? Não, mas eu quero que faça aqui a jardinagem. Com qual dinheiro? Se você não tem dinheiro, meu amigo, tu não consegue fazer nada. Só que o problema da inadimplência é silencioso, você não observa. Até alguém falar, opa, tem muita gente devendo aqui no seu condomínio. E a hora que você vai recuperar, isso aqui demora. Agora, sem dinheiro também não consigo fazer manutenções. E manutenções é um grande vilão para o condomínio. Há 2 anos atrás, estava conversando com a Mariane, 2 anos atrás consegui aprender uma metodologia para fazer as manutenções do condomínio lá. Hoje um condomínio normal requer cerca de 210 manutenções, 212 manutenções por ano. Pequenas e mais complexas. Ah, Fábio, poxa, eu faço 5, 6 manutenções no meu condomínio, então está faltando mais 200 aí que você está deixando passar. Vamos pegar as principais. A gente tem limpeza da caixa de gordura, limpeza da caixa d'água, a gente tem para-raio, a gente tem extintores, a gente tem várias manutenções que são escalas mais complexas, mas tem escalas também que a gente tem que fazer teste, tanquidade do gás, a gente tem que fazer teste da porta de incêndio. Ah, tem, Fábio? Poxa vida, que bom que tu veio aqui hoje. O fato é que você tem muitas manutenções. Então, uma vez por ano agora, desde 2023, em outubro, eu contrato todas as empresas que vão fazer as manutenções do ano inteiro seguinte. Faço cotação com 3 empresas, coloco, lógico, que a que já está comigo entre elas, e ali depois faço as negociações, jogo todas as com quem eu fechei o contrato e com auxílio do jurídico para fechar um contrato, parcelamento de pagamento, para dentro de aplicativo de manutenções. O que faz o aplicativo de manutenções? Ele vai me mandar um alerta 1 mês antes, 1 semana antes e no dia do evento que tem que a manutenção ser feita. Eu recebo alerta, meu zelador recebe alerta e a empresa que eu contratei recebe alerta. Toda empresa que vai lá no meu condomínio fazer uma manutenção da caixa de gordura vai no aplicativo, ela bate uma foto, carrega no aplicativo como está a caixa de gordura, faz manutenção, tira outra foto como que ficou e só para o aplicativo. Na AGO que eu faço uma vez por ano, eu só baixo o relatório em PDF com todas as manutenções executadas, qual foi o dia, o valor que foi pago, a foto antes e depois da empresa que prestou o serviço, não quebro cabeça. Aí eu consigo viajar, consigo produzir. Ah, Fábio, mas eu estou no caderninho. Querido, cérebro não foi feito para armazenar, não. Cérebro foi feito para gerar conhecimento, para você ter criatividade. Você tem que usar um computador, tem que usar o celular, tem que usar um aplicativo para você usar isso a seu favor. Aí você consegue administrar 10 condomínios da mesma forma. Obras e planejamento, agora na parte final. Bom, o grande desafio de fazer obra é você manter o prazo e você manter o valor. Por quê? Lá em São José, município que a gente está na Grande Florianópolis, olha só, uma obra ali de fachada de 4 meses, 350 mil, dobrou, foi para 8 meses e de 350 mil subiu para 490. Ah, mas está tendo previsão do tempo, porque tem chuva, agora não dá, mas molhou, a gente tem que usar novo produto. Ah, porque aqui tem equipamento que a gente não viu. E começa, e dá-lhe. O que você tem que fazer então antes do planejamento é contratar um bom advogado para ele fazer um bom contrato. Contrato de risco mesmo. E ele vai colocar no contrato todas as seguranças que você, síndico, precisa para o seu condomínio. Fábio, mas um advogado vai cobrar R$1.000 por um contrato.
Bom, mas a diferença aqui está dando o quê? 140 mil reais. O que é mais seguro? A não ser que você tenha já, eu tenho um advogado que é contratado pelo condomínio, chega a passar 3 meses sem dar escárnio no condomínio. Mas eu tive um problema de elevador de R$500 mil que agora ela está resolvendo. Então a gente pagou 1 ano para ela trabalhou umas 2, 3 vezes no problema lá de multa, advertência, mas agora ela está sendo muito bem paga porque está resolvendo um problema de R$500 mil de 2 elevadores do nosso condomínio. Advogado nunca é demais. Prazos, estabeleça prazos, esteja em contrato, o contrato tem que estar bem formado, os custos tem que estar bem elaborado e seguro. Outra coisa que a gente erra muito, qualquer tipo de serviço ou obra que tu faça no condomínio tem que ter seguro. Fábio, eu nunca ouvi falar, tem que ter. Se o próprio profissional se machuca durante essa obra, um morador, tu tem que ter seguro. Se de repente desaba lá toda uma cobertura de garagem e o teu prestador de serviço não tem condição de arcar com aquilo, tem que ter seguro. E aí, aqui também, a parte da segurança, que é o número 1. É muito legal a gente falar que segurança é o mais importante do condomínio, que tem a ver com os nossos filhos, com a nossa família. Mas quando a gente vai melhorar a segurança do condomínio, os moradores falam que não tem dinheiro. Segundo, quando a gente leva a empresa de segurança para o condomínio, a gente dá 15 minutos para cada um se apresentar. Mas se a moradora do 301 falar da sujeira do pet que apareceu na grama no último final de semana, a Assembleia vai gastar 1 hora batendo boca sobre a sujeira do pet, mas o assunto de segurança passou batido. Eu já tive situação no condomínio que a Polícia Federal me ligou num domingo, por volta de 1 hora, às 3 horas da tarde eles chegaram no condomínio e pediram o acesso às câmeras e às imagens do sábado e de determinados horários e o acesso de um determinado morador. Em mais ou menos 1h30 eu consegui aquelas imagens. Aí eu volto a falar de contratar bons prestadores de serviço. Eu não fui para o DVR buscar imagem. A empresa que a gente contrata que achou as imagens e mandou. A hora que ela mandou as imagens, cara, o cara entrando ensanguentado no elevador, pô, um carro todo batido na garagem. No resumo da ópera, o morador saiu para uma baladinha no sábado à noite. Na volta da balada, na BR-101, atropelou uma mulher, não prestou socorro e foi direto para o condomínio. O carro dele entrou às 3 horas da manhã e às 5h30 saiu num guincho. Então, ou seja, de madrugada ele só estacionou o carro e depois tirou. Pô, atropelou a mulher e não prestou socorro. Mas calma aí que vai piorar. Aí depois as investigações mostraram, porque acharam a mulher jogada no acostamento da BR-101, mas estava faltando a cabeça dela. Nossa. Adivinha onde estava a cabeça dela? Provavelmente. E aí tu pega todas as imagens, os carros todo estourado, o cara entrando no elevador, cara, aquele vucu-vucu. E se uma câmera dessa não está funcionando? E se eu não tenho um controle de acesso? O fato é que a gente, às vezes, é que nem seguro, a gente contrata para não usar. Sistema de segurança e condomínio, a gente contrata para não usar. Mas se tem um bandido, o bandido ele é burro. A bandido ele é bandido, ele não é burro. Se ele tem 2 condomínios numa rua para ele entrar, esse condomínio tem sistema de CFTV, tem inteligência, tem sensores, e o outro condomínio está ali só com aquela tecladinha que todo mundo tem a senha, até empregado que já trabalha há 1 ano tem a senha de lá, ele vai escolher entrar em qual condomínio? Então, para você desviar a atenção do bandido do seu condomínio, é só melhorar a segurança do seu condomínio, que ele vai invadir o outro que está mais fraquinho. O fato é que a gente precisa, mais uma vez, veia comercial. A gente precisa mostrar para os moradores quanto que é isso importante. Hoje tem muito síndico assim, ó. Não, eu sempre trabalhei assim, está funcionando, sou síndico morador, síndica moradora, para mim está andando bem. E tem síndico assim, que está voando. É mudança de mentalidade. E você não precisa querer ser um síndico profissional, você precisa só querer fazer uma gestão mais eficiente. Agora, fato é que a gente sempre vai enfrentar conflitos dentro do condomínio. E a técnica é, seja imparcial. Não tome lado. Quem é síndico morador assim? Eu sou síndico morador. Aí tu coloca lá um morador que sempre te chama pro churrasco e outro que só te inferniza a vida. E os dois estão em conflito. É injusto, né, você participar de uma mediação dessa. Mas o fato é que, na mediação, você não tem que encontrar a solução. Você tem que criar o caminho para que os dois envolvidos encontrem a solução.
Só que muita gente, às vezes, cai numa armadilha de querer se envolver em conflitos entre dois moradores. Como assim, Fábio? 301 está reclamando do 401 que faz barulho. Por que você está se envolvendo? Você foi eleito para defender os interesses da coletividade. Se são só dois moradores, eles têm que resolver a parada sozinhos. O fato é que você não é obrigado a resolver, mas também você pode resolver. O nosso cargo é eletivo, a gente tem que fazer política, de repente a oportunidade que você tem de se aproximar daquele cara que só te inferniza a vida, é o condemônio número 13, lá, 12, sei lá. Aí você vai falar, cara, vou pensar, vou te ajudar, ele vai ficar me devendo um favor moralmente. Então, seja, você pode ajudar, mas conflitos entre dois moradores não é a responsabilidade nossa se envolver. Porém, a gente chegou aqui no penúltimo item. Penúltimo item aqui a gente tem pets e crianças. De um lado a gente tem seres que fazem aquela sujeira baderna, incomodam demais, muito barulho, que às vezes a gente tem medo de chegar perto, e do outro lado nós temos os pets. Nessa relação, a gente tem que entender como que funciona dentro do condomínio. Por quê? São duas coisas que envolvem muito o lado emocional. Inclusive, uma dica de ouro aqui, a gente vai falar disso na aula que a gente vai ter na quinta-feira sobre como ser eleito na próxima assembleia. Tudo que você traz de melhorias para pet e criança no condomínio, você conquista muitos votos. Porque tem um valor emocional muito forte. Só que, primeiro, existem normas claras no teu regimento interno, regimento que trata a convivência do condomínio. Tem normas de onde as crianças não devem brincar, tem normas de onde o pet não deve ir, não deve ser largado, ou tem que usar focinheira. Então, primeiro é você criar as normas. Segundo, tem áreas específicas, porque não adianta você querer tratar toda hora de problema de reclamação de barulho de crianças brincando pelos corredores, sendo que o playground está todo arrebentado, elas não têm um ambiente saudável para elas brincarem. Ou até mesmo os pets, não tem um ambiente, um pet place, um local que eles possam usar. E aqui, um fator que isso interfere em toda a gestão, educação contínua. E isso não é só para pet, criança. Educação contínua é quando você sabe que no seu condomínio existe uma cultura de as pessoas errarem ou criarem problema na vaga de garagem. Não adianta você colocar uma vez no ano um comunicado, você tem que colocar a frequência, tem que ser um ensino continuado. Não adianta no seu condomínio que você tem problema de inadimplência, você colocar um recado que a gente avisou isso mês passado, avisa toda semana. Moradores precisam ser educados de como morar no condomínio. E isso se faz com informação de qualidade, mas com frequência. Se você ouve uma música muitas vezes, tu não aprende a música? É a mesma coisa, o cérebro ele aprende por repetição. E aqui, por último, a comunicação. Comunicação boa não é aquilo que eu falo necessariamente, é o que a outra parte precisa entender. E no condomínio nós temos gerações diferentes. Jovens, idosos, pessoas de 40 anos. A gente tem separados, casados, a gente tem... Enfim, são muitas gerações. Se eu me comunico só de uma forma, eu não consigo ter eficiência em muitos casos de conflitos, por exemplo. Chegou o Brian e chegou o Gael. O Brian mais ou menos dessa altura, o Gael aqui, ó. Toda vez que a gente vai conversar com eles, eu e minha esposa, a gente abaixa na altura deles. Porque é uma forma de respeito, eles têm que ter a comunicação visual com a gente, na altura eles têm que entender que a gente está respeitando eles e a gente quer o respeito deles. E moradores não é diferente. Você não pode conversar com um idoso da forma que você conversa com o adolescente. Chegar no adolescente para querer tratar de uma forma formal, ele também vai achar que tu está enchendo o saco. O fato é que a comunicação também, mais importante daquilo que eu falo, é como eu falo. Quem é casado aqui? Você pode construir teu final de semana de segunda a sexta. Sexta-feira você disse uma frase para sua esposa e usou uma palavra errada, você vai implodir o teu final de semana. No começo da nossa relação, eu e minha esposa, a gente recém-casados, eu queria ajudar ela na cozinha. E aí eu cheguei e a gente tem um momento na cozinha que a gente conversa bastante e eu perguntei para ela, posso te ajudar? Claro, amor. O que eu faço? Pego o tomate e corto para mim. Isso já me ajuda. Pego a tábua, a faca, os tomates, cortei tudo, entreguei para ela, ela riu de forma meio amarela, assim. O que houve, amor? Não era o tomate? Era.
Mas não era em rodela, era em cubo. Tá bom? Naquela mesma semana, Deus me deu outra oportunidade. Fomos para o jantar, preparando, aí eu já me saquei. Amor, posso te ajudar? Pode, já sei, o tomate. Isso, ótimo. Pega o tomate, corta agora em cubinhos. Entrego para ela sorri amarelo. Não, ela falou, é em cubos mesmo. O único problema é que o cubo tá grande. Se a pessoa que eu escolhi, que me escolheu pra gente passar o resto da vida juntos e que a gente estava recém-casado, já se conhecia bastante, a gente tem problema de comunicação, qual que é a imaginação, o sonho que você tem de que você não vai ter problema de comunicação no seu condomínio? Com pessoas que talvez você nunca viu na vida, que apareceu naquele dia, naquele momento para te trazer uma situação. O fato é que a comunicação ela precisa ser clara. A comunicação você precisa entender as gerações e comunicar da forma mais correta. Vamos ver na prática aqui uma comunicação? E quando eu era criança, minha mãe me deu dinheiro. Falou, Estevam, vai lá na venda, compra 10 pães. Se tiver ovo, traz 6. Aí eu fui. E voltei com 6 pães. Aí minha mãe falou, por que você fez isso? Falei, isso o quê, minha senhora? Por que você comprou só 6 pães? Porque tinha ovo. Aí você vai dizer, que criança boa? Criança boa não, meu amor. Criança literal. Não cabe a nós literais questionarmos qual a relação entre ter ou não ter ovo no estabelecimento, com a quantidade de pães a ser adquirida. A vez é porque se tiver ovo, mais gente do bairro vai querer comer pão com ovo, é para deixar pão para eles. Não sei, não quer saber, não estou aqui para ficar conjecturando. Eu só quero cumprir a sua ordem, que foi muito clara. Que é, compra 10 pães. Se tiver ovo, traz 6. Cheguei lá na venda e falei, o senhor tem ovo? Tem, então me dá 6 pães. Tá errado? Não. Tá errado? Pois é. A sindicatura exige uma comunicação cada vez melhor. E isso daí impacta não somente a nossa carreira profissional como síndicos e síndicas, mas também a nossa família. A gente começa a se relacionar melhor com as pessoas em volta, mais próximo da gente. Quem gosta de pescar aqui? Quem gosta de pescar? Gostar é diferente de saber pescar. Quem gosta de pescar? Quem gosta de pescar? Ótimo, ótimo. Esse daqui é o Bassano Del Grapo. Condomínio lindo, para mim é um dos condomínios mais bonitos da Grande Florianópolis. É um condomínio que eu fui eleito síndico pela primeira vez em 2019. Só tem um detalhe, nessa eleição aqui, eu fui eleito pela diferença de um voto. E a minha motivação para me tornar síndica foi errada na época. Por quê? Porque eu queria tirar o atual síndico. Eu fazia reclamações sobre problemas de barulho em condomínio, ele não agia, e eu não entendia que o problema era para eu resolver com o morador, e ele não me explicava. Então eu falei, eu vou tirar ele de lá, fico os honorários dele, e eu vejo que ele não trabalha mesmo, vai ficar tudo muito fácil. Fato é que, na Assembleia, eu fui eleito síndico pela diferença de um voto, e aí eu descobri que nada era fácil. Mas, esse condomínio aqui é um condomínio muito bonito, e a área comum dele é aqui em cima. Era um domingo, céu azul em Floripa, aquele tempinho muito bom, calor, e eu gosto de pescar. Então, uma vez por mês ou duas eu vou pescar. Eu vou para um lugar lá que eu estaciono o carro, dou um confere no celular, tá tudo certo, deixo carteira, celular, e caminho até onde eu gosto de pescar, que é o momento que eu vou relaxar, desacelerar. Combinei com a minha esposa, ela ficou deitada, então saí para pescar. E a hora que eu volto da pescaria por volta de meio-dia, o que acontece? Eu pego meu celular e de repente não tinha mensagens, mas apareceram 63 mensagens no meu celular domingo de manhã com céu azul em Floripa. Com certeza não era ninguém pedindo uma vaga emprestada ou pedindo sal, coisa desse tipo. Então a gente vai lá para o início das mensagens para entender qual o rolo que aconteceu. O fato é que, nesse condomínio, nessa área de lazer aqui, um casal que havia se mudado um mês antes para o condomínio, que havia dado toda a ajuda, toda a orientação, eles também foram curtir o domingo de sol, subiram para lá para curtir o domingo de sol na piscina, e o maridão chegou aqui perto do guarda-corpo para olhar a cidade, é uma região muito verticalizada, é só prédios, e aí ele olha para baixo
e vê uma coisa que não é normal. Esse condomínio tem 2 marquises, ó. 2, uma aqui e uma aqui embaixo. É aqui, ó, o desenho da fachada, para ficar bonitinho. Nessa primeira marquise aqui, ele encontrou uma fralda. E ele pegou e tirou uma foto da fralda na marquise. E adivinha para onde ele mandou? Vocês têm uma chance só para adivinhar. 1 mês antes, eu tinha auxiliado eles na mudança. Ou seja, havia um troque de mensagem, já estava se falando. Mas ele tira uma foto e manda no grupo. Como eu fui eleito por uma diferença de um voto, metade era Bolsonaro, metade era Lula. Então, ou seja, virou um inferno aquele grupo de WhatsApp. A ponto de que, onde já se viu o síndico que não está aqui, esse síndico não pode deixar o nosso condomínio ficar desse jeito, porque o nosso condomínio de alto padrão, que não sei o quê, e outro grupo, olha, esse grupo não é para isso, olha, você já mandou isso no privado para o síndico, e começou aquela discussão, quem protege, quem defende, mas sempre eu trabalho muito harmonia no condomínio, porque tem um livro chamado Jeito Disney de Vender, que ele fala que quando você não consegue mudar uma pessoa, você muda o ambiente transforma a pessoa. Então, a primeira coisa que eu faço é transformar o ambiente do condomínio. Hoje, no condomínio que a gente atua como síndico, a gente faz uma vez por mês a confraria dos aniversariantes. Eu libero o salão de festa, aviso os moradores, todos os moradores vão no dia, não preciso confirmar, leva sua bebida, leva uma carne, lá fica, assa uma carne, e quem está de aniversário fica responsável de levar um bolinho, uns brigadeiros. Isso para todo mundo se conhecer, é por isso que ninguém fica me ligando por barulho de cima, de baixo, todo mundo se conhece. E nesse condomínio existia uma harmonia muito grande até esse fato acontecer. Então, essa mensagem implodiu o grupo do condomínio. E aí? O que eu faço? Se eu contratar uma empresa para vir aqui tirar essa fralda, essa empresa tem que ter a SNR, tem que descer alguém de rapel aqui, tem que tirar a fralda e cobrar uns 500, 700 reais para tirar a fralda dessa marquise. Mas eu estava vindo de onde? Ó, já tinha varinha, já tinha um anzol, já tinha a linha, só não tinha o peixe. Eu pensei, eu vou lá para esse condomínio. Fui lá, joguei e dali não pega, dali não pega. Fiz trouxe com carretilha e tudo, a varinha ficava assim, ó, eu trazendo, tava cheia a fralda. Pacu de uns 3 quilos. Trouxe. A hora que eu tirei aquela fralda de lá, eu me senti muito orgulho. Só que eu tava olhando as mensagens, aquela galera acusando, aquela outra galera defendendo. Sabe o que passava no meu coração? Cara, você é o governante desse condomínio, tu é a autoridade, você é o síndico. Quer saber? Fecha esse grupo, já chama esses moradores que fizeram colocaram a foto aí, já dá com os 2 pés nele. Poxa, onde já se viu? O grupo não é para isso, tá na descrição dele. Para que as pessoas gostam de fazer o errado? Por que cria tanta confusão para um negócio tão simples? Ou seja, meu coração estava extremamente inflamado. Só que a Bíblia fala que o coração é enganoso. E eu tenho um amigo chamado Juliano, que quando eu era CLT, acho que em 2017, ele falou, Fábio, tu não vai continuar trabalhando aqui muito tempo, mas eu vou te dar uma dica. O dia que você montar uma empresa, você vai colocar um prego, bem assim, ó, na entrada da porta da tua sala. E toda vez que você entrar para trabalhar, você vai pendurar teu coração nesse prego. Porque as decisões que você vai precisar tomar, elas têm que ser racionais e não emocionais. E eu lembrando que o coração é enganoso e que eu tenho que deixar a emoção de lado para tomar decisões racionais, eu falei, eu preciso então reconstruir a harmonia dentro desse condomínio. O condomínio se dividiu, literalmente. O que eu faço? Eu tiro uma foto da fralda e aí eu mando para o grupo dos moradores com áudio mais ou menos assim. Olá, muito bom dia, amigos vizinhos. Estava eu voltando de mais uma pescaria, frustrado por não ter pego absolutamente nada, quando eu me deparei com a melhor oportunidade do meu final de semana. Não sei quem promoveu, mas quero agradecer imensamente. Conseguiu salvar a minha pescaria e desejo a vocês o melhor final de semana da vida. E mando o áudio com essa foto. Ou seja, aquilo que era discussão no grupo do WhatsApp, que era acusação, que era braveza, se transformou tudo em emoji.
Fábio, você é demais, boa, palminhas, que bom humor, sensacional. Aí, ou seja, você que foi acusado, que a galera te atrocidou, nessa hora que você vê as mensagens assim, teu coração não fica melhor? Claro que não. Quem bate esquece, quem apanha? O fato é que esse é o desafio para nós síndicos. É a gente saber administrar as nossas emoções. A gente saber conviver com as críticas. E a gente entender de uma vez por todas que é utopia a gente querer ser unânime dentro dos condomínios. Então, se você já está disposto a enfrentar tudo isso, por que você não alcança sucesso profissional e financeiro fazendo algo que pode transformar a vida deles? Porque não tem a ver com o que o morador faz com você, tem a ver com o que você pode fazer com os moradores. Se você vai todo dia entrar no elevador e dar bom dia para alguém que nunca te deu bom dia, pode ter certeza que uma hora essa pessoa vai ser tocada. Porque não depende da educação que ela teve, depende da educação que você carrega, do teu propósito. E conquistar o sucesso financeiro é consequência de um trabalho, não é um foco na sindicatura. Você alcançar o sucesso de crescer em vários condomínios de médio e alto padrão, de honorários melhores, de pessoas mais educadas, está mais a ver com o teu propósito de vida. Mas a gente cai em armadilhas emocionais todo dia querendo colocar o nosso orgulho à frente do propósito. A senhora levantou a mão? Eu queria fazer uma pergunta. Aconteceu uma situação parecida e... A senhora gosta de pescar ou não? Não, mas a síndica simplesmente bloqueou todo mundo e até hoje a gente não tem mais acesso a nada. Ao grupo do WhatsApp? Qual é a necessidade e a importância de ter um grupo? O grupo era bom, a gente interagia bastante, tem muitas entregas. O nome da senhora é? É Vera. Vera. Uma pessoa recebe, coloca lá, recebi uma encomenda para em tal lugar. O que a senhora trouxe é muito importante. Eu vou trazer uma situação para vocês. Primeiro, grupo de WhatsApp, o administrador tem responsabilidade, tá? Civil. Se alguém ofender alguém num grupo do WhatsApp e você é administrador e não fizer nada, você pode ser arrolado numa ação judicial. Então, ou seja, administrador de grupo de WhatsApp tem responsabilidade passiva, mas tem. E um detalhe muito importante, se você vai criar grupo de WhatsApp, todos os condomínios colocam grupo de WhatsApp, todos são abertos. Por quê? Porque eu crio a cultura. É difícil, sou criticado. Às vezes tem um morador que uma vez tomei uma decisão lá, que ela me mandou um texto tão longo, parecia um pergaminho assim. Aí, a hora que eu comecei a ler o texto, eu vi que era uma crítica sobre a minha forma de gestão, eu nem continuei lendo do terceiro, quarto parágrafo. Por quê? Porque eu me conheço, eu sei os meus limites emocionais. Então, se ela me mandou uma mensagem, não é tão importante. Se ela já começou criticando, então ela que fica a crítica dela. Eu li o começo da mensagem, coloquei o joinha para ela na mensagem, nem respondi e pronto. Até hoje eu não sei o que ela escreveu, tá ali no meu WhatsApp. Porque eu sei que emocionalmente aquilo lá poderia me afetar. Onde eu quero chegar? Grupo de WhatsApp precisa ter líder, precisa ter um gestor, uma gestora, precisa ter governante. Segundo, eu não crio mais grupo de WhatsApp colocando para moradores. Eu crio o grupo de WhatsApp, deixo claro que o grupo é meu, para uso do condomínio, e coloco todas as regras do grupo e também quais são as consequências se não cumprir as regras. E deixo o link. Se você concorda com as regras do grupo, se você vai agir de tal forma aí a somar, então é convidado a entrar no grupo. Então eu não adiciono ninguém. Ele concordou com aquelas regras. Eu já tirei uma vez o morador e depois tive que tirar na semana seguinte a esposa dele do grupo. O cara me chamou depois no privado, bloqueei ele, tudo vai. É preciso entender o seguinte: quem é o dono do grupo determina as descrições daquele grupo e as regras. Ah, Fábio, mas meu grupo não tem. Então que lá é uma terra sem lei. Eu não aconselho nem ninguém ficar num grupo desse. Tem que ter descrição. Segundo, tem condomínios que às vezes o grupo aberto ele não é saudável. E não é saudável só para o síndico, não é saudável para os próprios moradores. Então eu aconselho, por exemplo, no meu condomínio, olha, se vocês vão mudar de assunto, vão trazer coisas que não são permitidas no grupo, criem um grupo de vocês e no grupo aqui são mantidas as regras. E aí eu já tive que, umas 2 vezes, bloquear as mensagens, eu bloqueei e deixei um dia, acalmar os ânimos. Abri o grupo de novo colocando mensagem. Mas, a hora que eu bloqueei o grupo, eu liguei para os moradores que estavam causando confusão, porque assim, os moradores, aqui eu não estou apontando o dedo, né? Os moradores no WhatsApp são os leões. Mas quando você liga ou vai lá conversar, eu não aconselho conversar, mas quando tu encontra no corredor, é tudo um gatinho.
Então você tem que pegar e ligar. Olha, querido, pô, o que você está fazendo, se você vê a descrição do grupo, que não é permitido. E o grupo é para criar uma harmonia no condomínio. Cria você um grupo. Tem uma moradora lá, que essa que criou uma confusão, a semana passada ela me ligou. Fábio, porque alguém abriu uma encomenda. Falei, olha, é difícil alguém abrir encomenda. Não, mas você tem que colocar no grupo. Falei, eu não. O grupo está aberto para isso, coloca você. Ela colocou, não teve emoção de ninguém na mensagem. Por quê? Porque ela já está taxada como sendo a pessoa mais cri-cri do condomínio. O que eu quero dizer com isso? A inteligência emocional não é para o síndico se envolver em todos os problemas. Ele tem que saber quais lutas ele vai lutar. Agora, o grupo de WhatsApp tem que ter o controle, sabendo se está perdendo o controle aqui. Não estou aqui, teria que ter mais informações do seu caso, mas pô, os moradores abrem um grupo paralelo. Fala o que quer e toca o pau lá, xinga, depois vê o que acontece e tal. Mas o síndico ele precisa colocar descrição, regulamento do grupo do WhatsApp. Porque o que muita gente não sabe é que nós também somos responsáveis por grupos de WhatsApp. Eu tenho hoje 52 grupos de síndicos de valor em todo o Brasil. Inclusive a gente criou daqui também. Só que já tive casos, por exemplo, em Fortaleza, de uma pessoa ofender os nordestinos no grupo. Imediatamente eu dei um print na tela, apaguei a mensagem, chamei a pessoa, excluí ela começou a me xingar, bloqueei ela e deixei lá tudo arquivado. Porque se eu não faço isso, aquilo lá vira uma ação depois e eu sou envolvido nessa ação. E muita gente não entende isso. Grupo de WhatsApp tem que ter responsável. Mas vale a pena conversar com a síndica para entender por que ela fez isso, ela vai liberar o grupo, ou então falar. Então coloca lá um link de um grupo só dos moradores, aí vocês criam um grupo, ela compartilha lá, deixa bloqueado, a pessoa só clica lá e vai para outro grupo. Volto a falar, não é para todo condomínio, tá? Mas funciona bem. Só quero finalizar aqui pelo seguinte, olha o que aconteceu em Guarapari, no Espírito Santo. Isso daqui foi agora, eu acho que em 2024, 2023. 2023. Um influencer lançou um desafio, ele comprou um carro de R$44 mil, zero, levou para o centro da cidade, numa praça, estacionou o carro lá e lançou o desafio nas suas redes sociais, lá em Guarapari. O último que permanecer encostado com a mão no carro, o carro vai ser dele. Era por volta de meio-dia, 1h da tarde, que ele lançou esse desafio e lançou nas redes sociais. Não era 5h da tarde, olha o que a população fez com o carro. Vem cá, mas o carro era velho, usado? Não, carro zero. Pneu zero, estofamento zero. A população destruiu aquele veículo. Destruiu. Mas por qual motivo, Fábio? Vai entender. O fato é que isso daí revela o quanto que a sociedade ela está doente mentalmente. E o quanto que você que quer prosperar como síndico precisa tomar cuidado nas pessoas que fazem parte no seu ambiente. Porque tem muita gente que está torcendo para o teu sucesso, fala isso abertamente, desde que o teu sucesso não seja maior que o dele. E você, às vezes, está gastando tempo e energia se aproximando de pessoas que, em vez de falar de projetos, de cursos, de eventos, falar de novos desafios do mercado condominial, está falando mal do colega, está querendo achar forma de subtrair dinheiro do condomínio. Se você quer uma transformação, quando você quer emagrecer, você vai andar com pessoas que estão fazendo caminhada ou que estão indo para o McDonald's. Quando você quer andar de skate, você está andando com o pessoal do pedal ou o pessoal que está indo para a rampa de skate. Então você tem que fazer parte do ambiente de pessoas que você consegue visualizar no seu propósito. Eu sei, Fábio, mas isso é difícil. Claro que é. Durante a minha jornada, nos últimos 4 anos, quando a empresa começou a decolar, eu tive que deixar muitas pessoas pelo caminho. Pessoas que sentaram à minha mesa. Porque elas não estavam alinhadas aos meus propósitos. Fala, mas tu criou inimizade? Claro que não. Eu só comecei a escolher pessoas mais inteligentes que eu, com propósitos igual ao meu, para a gente caminhar juntos. E muitas vezes você não consegue prosperar porque você não está no ambiente certo. Não deixe com que pessoas que são muito inflamatórias, pessoas que falam sempre coisas ruins, estejam no teu ambiente. Agora, você precisa também fazer algo que te traz alegria. Imagina uma linha da vida. 0 a 80 anos, a média de expectativa. De 20, quando a nova geração agora começa a trabalhar, a gente começou com 12, 13, mas de 20 até 60 anos. Você tem aqui
40 anos, a metade da tua vida é trabalhando. E você ainda está fazendo algo que você não gosta? Ou você não encontrou um propósito naquilo que você realmente escolheu para sua vida? Olha o que esse vídeo mostra. Tá vendo esses 4 linhas? Sim, só preciso que você fique aí até as 5h30 da tarde. Vou te pagar 50 pratas. Sim, eu topo. Muito bom. Bom trabalho. Obrigado. Quero te oferecer uma posição de tempo integral, mas em vez de 50 pratas, vou te pagar 200. Sim, com certeza, eu adoraria. Muito bom. Ótimo. Fala, mano. Queríamos saber se você quer dar um pulo no centro com a gente. Vai ser legal. Você deveria vir. Eu adoraria, cara, mas tô trabalhando. Realmente não posso. Ok, vamos dar fora. Aqui está. Obrigado. Você tem sido legal, confiável. Você é um ativo para mim. Vem comigo. Estou aumentando seu salário em 30%. E agora? Você vai ficar aqui. Não, sério? Vai em frente. Dá uma olhada. É enorme. Olha todo esse espaço. Dá para ver a ponte daqui. Você conquistou isso. Isso é incrível. Pagamento do dia, 2.000 pratas. Mas eu gostaria de me aposentar agora. Foi um prazer trabalhar com você. Fato é que a gente vai viver menos que uma sacola plástica de supermercado. E muitas vezes as oportunidades estão na nossa frente. E um detalhe que a oportunidade nunca é desperdiçada. Quando você deixa de aproveitar uma oportunidade no mercado condominial, o outro já está aproveitando. Há 2 semanas eu fui lá para Caxias do Sul e lá encontrei o Flávio, um síndico, 41 anos que ele está agora. E há 2 anos atrás eu tinha ido para Santa Maria, eu conheci ele há 2 anos atrás, ele estava com 53 condomínios e há 2 semanas atrás ele já tinha mais de 100 condomínios. Ele encontrou propósito na sindicatura, e isso em Santa Maria, oeste lado do Rio Grande do Sul. Hoje vocês têm um mercado que é pujante, um mercado que está numa aceleração de crescimento muito alta. O que falta então? Dar o primeiro passo, mas fazer isso com propósito. Entender que por mais que você ache que, mas eu estou como síndico do meu morador, coloque em prática o que você viu hoje, melhora o seu formato de gestão, desenvolve uma metodologia, faz novos cursos, participa de mais eventos da CONE, tenha mais suporte, faça parte de uma comunidade, um ambiente certo, que pessoas querem crescer igual você, e aí você vai falar, bom, agora montei processo, eu já posso partir para o segundo condomínio. Olha, do segundo condomínio, eu acho que eu vou pegar aquele condomínio ali na esquina. E de repente você cresce num formato de espiral no seu bairro e vai dominar a sua região e vai ter 5, 6 condomínios e você vai alcançar o sucesso profissional e financeiro. Mas você vai ter um propósito. E qual que é esse propósito? Cuidar da vida de quem escolheu morar em condomínios. Eu tenho certeza, o Valente Corajoso, o Gael e o Brian, eles não vão morar em condomínio, eles não vão morar em casas. A nova geração vai morar em condomínio, seja horizontal ou seja vertical. O fato é que tudo aquilo que eu e minha esposa a gente tem lutado para a gente conseguir transformar o mercado condominial num ambiente mais profissional é porque eles vão se beneficiar de gestores eficientes em condomínios com taxa que seja justa, com segurança, com harmonia. Eles vão morar em comunidades verdadeiras e não em centros de batalhas. Só que cada um de nós temos esse poder de transformar não só aquele condomínio, mas o bairro com ações sociais também. O fato que existe muita gente precisando de bons gestores. E existe muito condomínios com muitos aventureiros. Então sai daqui essa noite, principalmente com uma reflexão. Se o que você fez até hoje, de repente, não é hora de você ressignificar a sua carreira. O que a gente mais encontra no Brasil são pessoas mudando de carreira, porque a sindicatura é um oceano azul. 80% do mercado ainda não são de síndicos que atuam profissionalmente. E por último aqui, não tenha medo dos desafios. Tenha medo de não aprender com eles. Porque tudo que você escolher vai ser algo desafiador. O fato é que você vai escolher, então, o tamanho do desafio e se aquilo te traz
satisfação pessoal e sucesso financeiro. Tá joia? Obrigado, pessoal! Muito obrigada, Fábio, aí, pelos seus compartilhamentos, né? Antes da gente abrir para pergunta, né? Podemos abrir para perguntas? Podemos. Eu só queria fazer um comentário e talvez uma linha assim para a gente refletir um pouquinho, além da fala aqui do Fábio, que quando a gente fala, acho que, né, Fábio, nessa questão da sindicância mais profissional e ver aonde que a gente consegue, de fato, agregar mais valor, ou pensando até nessa parte financeira, é porque, às vezes, hoje, o papel que vocês estão assumindo, a forma que vocês estão fazendo a gestão do condomínio, a gente não pode esquecer que está valorizando todo o imóvel que está aí. Patrimônio. Patrimônio. O que acontece com um perfil de um síndico despreparado ou um síndico que não tem esse interesse em buscar por conhecimento? É deixar o condomínio, de fato, parado, né? Vai acontecer dele ir perdendo o valor de fato. Então, todo mundo investiu um valor ali para ter um imóvel, né? A valorização. Para valorizar aquilo ali, para manter o prédio de fato funcionando da maneira que ele foi projetado. Então, às vezes a gente pensar e ter esse olhar, essa reflexão de por que eu estou pensando em profissionalização? É justamente para que a gente possa refletir e às vezes, até então, a sindicância estava sendo um pouco pesada, uma carga pesada. Quanto mais a gente busca por conhecimento e informação, mais leveza a gente pode dar nesse caminho e nessa jornada. Poxa, mas eu tô por 1 ano de síndico, né? 2 anos, enfim. E acho que até então eu não tinha mais interesse. Não quero mais continuar sendo síndico. Eu vou contar para vocês um pouquinho de algumas experiências, eu acredito que o Fábio vai poder compartilhar disso também, de que chega na Assembleia e o síndico que está ali, que veio até nesse momento, fazendo o que precisava ser feito, e ele deixa, né, na mesa essa questão para um novo síndico assumir, é uma pessoa que às vezes não tem esse mesmo interesse em dar continuidade, não tem esse interesse em buscar informação, e acaba que fica sem, de fato, realizar tudo o que precisa ser feito no condomínio. E a gente sabe que isso envolve a responsabilidade, que chega um momento que cai para todos os condôminos também, né, Fábio? Não só no síndico. Então, algo que a gente possa pensar, estender além de, né, estendermos tudo que a gente ouviu hoje aqui e pensarmos que precisamos sim ter pessoas qualificadas para dar continuidade, se for o caso numa sindicância, ou que vocês que hoje estão aqui é porque buscam realmente interesse, né? O que a gente acha muito difícil a situação de lidar com uma gestão na sindicância é quando às vezes o síndico fala, poxa, fiquei porque ninguém queria ficar de síndico e eu fiquei, mas fiquei só por isso, senão eu não ia estar aqui. Então não vai haver um comprometimento e acaba colocando em jogo aí muitas situações, muitas pessoas, né? E essa questão toda do patrimônio. Eu acho que não, vou falar aqui assim mesmo. Até pode ser, mano? Vamos pegar uma situação, né? Eu costumo brincar que para você entender o tamanho do desafio do síndico, não sendo síndico, você precisa comprar um Fiat Marea e ficar com ele 1 ano. É o período de gestão do síndico. Você vai entender o tamanho do desafio que é você encontrar os problemas de condomínio e falar, como que eu resolvo isso agora? Mas eu lembrei agora que em 2023 eu fui eleito no condomínio Vita Residência e era um condomínio que estava sendo constituído, o condomínio estava sendo entregue, 144 unidades. E eu participei dessa assembleia, que foi online, me candidatando. Então tinham 2 moradores e eu era o único candidato de síndico profissional fora do condomínio. A hora que os 2 se apresentaram e me chamaram, entrei na reunião, só que os outros moradores puderam ver minha apresentação, eu não pude ver a deles. Então eu comecei numa desvantagem. O segundo ponto é que, quando eu me apresentei, abriu para perguntas. E um dos candidatos, também a síndico, que era morador, pegou e me fez a seguinte pergunta assim, olha, Fábio Quintanilha, né? Assim, pois não. Olha, já que você é candidato a síndico profissional e não é morador do condomínio igual a gente, já começou assim venenosa a pergunta. Se acontecer um problema no nosso portão de garagem, você vai demorar quanto tempo para chegar no condomínio se for de madrugada? Eu olhei aquela galera, mais de 170 pessoas ali online, aí eu peguei e respirei uma técnica que tem assim, a técnica do amortecimento. Nunca responda rápido. Respira, pensa, reflita e agora responda. Olha, com certeza vocês não vão me ver
de madrugada no condomínio. Vai ser muito raro. Aí a galera abriu aquele zóio de Mônica, assim, ué, esse cara já era. Já falou que a gente não queria. Eu estou me candidatando aqui para ser gestor nesse condomínio. Qual que é meu papel? Contratar os melhores prestadores de serviço pelos melhores preços. Então você prefere que eu venha para o condomínio aqui, não entendo quase nada de assistência técnica de motor, conheço pouco, ou você prefere que venha um técnico, chegue rápido no condomínio, em 20 minutos deixe ele funcionando novamente? Eu me candidatei, eu fui eleito sem precisar dos votos da construtora nessa assembleia por conta disso. E teve uma moradora que perguntou, tá, você aceita fazer um desconto para se a gente for votar em você? Essa pergunta é a mata. Mas eu entendi, porque eu olhava que tinha alguma coisa escondida naquela pergunta. Aí eu devolvi para ela. A senhora vai morar no condomínio ou a senhora comprou para investimento? Ah, eu comprei 6 apartamentos para investimento. Ok. Olha, a diferença minha aqui, se eu der um desconto de R$300, vai dar mais ou menos R$2 de economia na taxa de cada morador. Para mim, R$300 é muito, porque ao longo do ano são R$3.600. Para vocês vai dar R$2 na taxa de cada morador. O que você prefere? Economizar R$2 e eleger talvez um outro síndico que não tenha mesmo qualificações técnicas e o apartamento que a senhora comprou de 400 mil daqui a um ano vai estar valendo 370, ou a senhora me dá um voto de confiança, elegendo um profissional qualificado, e daqui a um ano a senhora pode me cobrar se o seu apartamento não vai valorizar pelo menos 10%. A senhora quer ganhar pelo menos R$40 mil ou quer economizar R$2 por mês? Por isso que eu falo da veia comercial também. A gente tem que saber vender os nossos projetos, nossas ideias, para que os moradores entendam. Porque senão a gente vai sempre falar, eu quero ser síndico. Mas vem cá, não é só também pela qualidade de vida, pelo aumento da segurança. Aquilo é um patrimônio. E vocês viram o que aconteceu com o Penthouse lá no Morumbi. Ninguém mais compra, ninguém consegue vender, o condomínio está falido. Tem. Qual o nome? Qual é o seu nome? Isso. Jusceli. Bom, essa lei tem. E essa lei também, digamos, ela é nova. Não é do tempo do problema que aconteceu, que o condomínio é de 85. Agora, o apartamento vai para leilão, né? Mesmo sendo o único imóvel, o que muita gente não sabe, moradores eu estou falando. Porque existe, assim, a cultura de que, se essa é minha única casa, mesmo que eu esteja devendo para o banco não pode me tomar. Existe uma lei. Mas essa lei não tem validade para condomínios. Por quê? Porque você está devendo algo e aí você escolheu morar numa coletividade e seu problema está interferindo nos outros. Então não vale para o condomínio. Só que aí, naquele caso, um apartamento vai para leilão. Hoje ele é vendido a 560 mil um apartamento. Quem que é o investidor que quer arrematar aquele apartamento por 400 mil e assumir 2 milhões de dívida e ainda não conseguir reformar, melhorar o condomínio para recuperar o que ele investiu? Então não vai, já deve ter ido. Exatamente. Eu conheço o condomínio, Curitiba, inclusive, e vai retirando. E vai, por exemplo, hoje com 60 dias tu já consegue. Ele não vende, ele aluga. Não, também não aluga. Se você ficar inadimplente, for a leilão, você vai ser despejado, e se o valor do imóvel não pagar a dívida... Estou falando do condomínio. Tá. Pegou o imóvel legalmente, Tá. Pela dívida. Taxa Assumiu. a inadimplência, e esse apartamento foi alugado para pagar despesas do condomínio. Eu nunca ouvi um caso assim, mas pode ser que tenha acontecido sim. Eu não teria propriedades agora para te falar. O imóvel ele é do condomínio. Aham. Isso também tem no condomínio Trindade, lá em Florianópolis. É porque assim, se a gente pegar vamos pegar assim, o condomínio tem que adquirir um imóvel. Então, já parte do pressuposto que isso daí tem que ter uma assembleia com quórum especial, de 100% de aprovação. Mas como vai ter 100% de aprovação, sendo que já tem um dono do apartamento que ele não quer perder o apartamento?
Então, pela lógica... O condomínio retirou o via oficial, né? O apartamento... Não, retirar é levar para leilão. Alguém tem que comprar. Eu conheço apartamento nos ingleses, praias dos ingleses, que aí é um caso a ser discutido. Não estou falando que é errado, que é certo. Mas de um apartamento que foi para leilão e a síndica comprou o apartamento. Mas ela teve acesso a essa informação antes e até do valor que seria arrematado e tudo mais, enfim. Agora, que a gente está falando que se ir para leilão, qualquer um pode comprar o apartamento, uma empresa, uma pessoa. Mas para o condomínio adquirir ou vender alguma área comum, ou adquirir uma área privativa, precisa do código especial. Eu não acredito que o dono que vai perder o apartamento vai aprovar isso. Então, pela lógica, eu não sei se isso realmente daria certo. Talvez tenha alguma informação faltando aí que a gente não sabe que fez a transação acontecer. A gente precisava estudar o caso mesmo, pegar tudo certinho lá. Porque senão precisaria de 100% dos moradores aprovando adquirir ou vender. É que nem vaga compartilhada, vaga de visitante. Tem condomínios que vendem a vaga de visitante para moradores justamente para pegar aquele recurso e investir em melhorias. Quando a gestão começa a ficar muito atrasada as coisas, não tem fundo de reserva, só que mesmo assim vai para uma assembleia que precisa de um código especial. Outra pergunta. Por favor. Quando o condomínio tem uma área de lazer, Tá. e essa área de lazer deixou de ser uma área de lazer, claro, através de assembleia, tudo direitinho. Sim, mudança de destinação de área comum. E se transformou num kitnet, por exemplo. E Tá. esse kitnet é alugado para arrecadar dinheiro para o condomínio. Pode? Olha, se tudo for aprovado, pode. Exatamente. É porque, assim, no meio jurídico, o que não está proibido é permitido. Então, se não tem nada em Código Civil, se não tem nada dizendo que é proibido, e o condomínio levar isso para uma assembleia aprovar, isso pode. Agora, se é a forma mais inteligente de recuperar um crédito, talvez não. Porque hoje, por exemplo, o que a gente pode fazer? Muita gente fala que condomínio é igual a empresa. Qual que é a diferença? Não tem fundos, não tem finalidade de gerar receita. Eu discordo disso agora. Porque hoje você pode alugar a cobertura do teu prédio para colocar uma antena de 5G. E aí as empresas ou alugam com um contrato de 10, 15 anos, que vão pagar, vamos supor, R$1.000 por mês, ou elas somam todo esse contrato, dá um desconto de 30% e te oferece, eu pago à vista. Tu quer os 20 anos agora, aí você tem aquele dinheiro todo em caixa. Pode colocar placa de publicidade, de repente uma parede voltada para uma avenida. Você pode colocar carregador de carro elétrico compartilhado. Cada morador que vai parar naquela vaga para carregar, os carregadores vêm com inteligência para já somar um valor a mais que fica pro condomínio, como taxa de salão de festa. Então, ou seja, tem muitas formas de gerar receita hoje no condomínio. Então, hoje, aquela energia por assinatura, que dá até 20%, não precisa fazer investimento, aquilo lá já tem empresas que estão dando a mesmo benefício para a área privativa, que são os moradores, e gerando um cashback para o condomínio. Então, ou seja, se todos os moradores aderem também a esse plano dessa empresa, cada um tira ali 5%. Aí, somatório de tudo, zera a taxa de energia do próprio condomínio. Então, tem muitas formas hoje criativas de você gerar economia. Se alugar uma kitnet, aí tem que ver o tamanho da taxa condominial. E falar, não adianta cobrar aqui R$2.000 porque a taxa de condomínio é 500. Então, tem que cobrar R$1.000 de aluguel. E R$1.000 para um condomínio que tem uma previsão orçamentária de 50 mil, poxa, é muito pouco. Mas tem muita chance de fazer coisa nova. Alguém tem mais perguntas? Às vezes também tu pode ficar meio acanhado. Então, uma estratégia que eu utilizava antigamente para fazer pergunta é o seguinte: olha, num condomínio de amigo meu aconteceu uma situação, aí você sai daqui sem nenhuma dúvida. Ai, ai. E qual a necessidade de fazer reunião com os condomínios, com os moradores? Porque eu moro há 8 anos, sou proprietária e nunca foi feita nenhuma reunião. E eu acho que não está certo. A dona do prédio... Não é saudável. Agora, é obrigatório ter uma Assembleia Geral Ordinária por ano, tá no Código Civil. O síndico, assim que tem que fazer a prestação de contas, que lá é aprovado ou não, tem que aprovar a previsão orçamentária, eleição de síndico e eleição dos conselheiros. Sim, isso aí é feito com os moradores, com os proprietários que
Sim. 28, mas são 29 apartamentos, e eu acho que seria interessante fazer reunião. É saudável. A gente estava conversando já à tarde, depois vai sair um conteúdo muito legal para vocês. Esse negócio da festa, de aniversário, é legal. Não, no nosso condomínio a gente cria reuniões informais para discutir temas, se vai convocar a assembleia ou não. Porque tem síndicos e síndicas que são meio nervosos, né, ansiosos. Se o morador manda mensagem, a gente está querendo colocar carregador elétrico, o cara já vai lá, marca uma assembleia para que 10 dias, porque ele vai votar. Não, calma. Marca uma reunião informal no salão de festa, leva um refrigerante, um salgadinho e traz um especialista, debate sobre o tema. Porque tem muitas coisas que você não precisa levar nem para a assembleia. Às vezes, até com o especialista, ele desmonta uma narrativa de alguém que ele queria só por vontade dele algo no condomínio. Uma confraternização. Exato, exato. Mas quanto tempo esse síndico, a síndica está lá? Ela é dona de Por que ela não veio aqui hoje? 20, ela está viajando, 21 apartamentos. É. Então, essas perguntas, se ela tivesse vindo, eu nem faria. Eu acho que, Fábio, Dica, viu? Quinta-feira, vou dar uma aula de 3 horas, como ser eleito na próxima assembleia. Tu vai... Então, tu faz o curso lá, e lembrando que 100% das inscrições serão revertidas para a compra de cestas básicas, tá? Ai, que legal. Mas eu acho que talvez o que gera um pouco de dúvidas e que faz sentido com a pergunta dela, Fábio, é que às vezes assim, existe o condômino morador Tá. e existe o condômino que investiu e não mora no prédio. Perfeito. Legalmente, a assembleia, né? A convocação, o síndico ele convoca o condômino, né? O morador ele recebe posteriormente as informações do que foi ali decidido, acordado, votado, né? Entre esses condôminos. Quando a gente trata às vezes de um empreendimento e que a gente tem lá o prédio que a maioria são locatários que residem, né? Sim, esse senso de envolvimento, de participação informal, de uma confraternização, o síndico pode mover isso, né? Mas as decisões de uma assembleia, de uma AGO ou de uma AGE, elas são então realizadas pelos condôminos, a não ser que se tenha aí, esteja em mãos com as procurações. Daí sim, envolve todo esse contexto aí, né? Mas existe essa dinâmica, né? O envolver o dia a dia, a harmonia, o relacionamento. O síndico pode fazer isso com todos os moradores, né? Mas as tratativas, a parte legal, a convocação é para o condômino que é o proprietário, né? Isso é feito, mas só que eu acho que é pouco, né? Eu vou trazer para vocês uma sugestão, tá? Uma sugestão seguinte: assume o protagonismo, tá? O que quer dizer com isso? Às vezes tu conversa com um morador ou outro, fala, vem cá, vamos fazer uma confraternização, vamos levar para a síndica lá se ela consegue liberar o salão de festa, mas provoca. Porque você vai ter mais pessoas que estão apoiando a tua ideia de que mais reuniões é mais saudável. Então você começa a assumir esse protagonismo ali. Senão sobrecai em cima do síndico e aí a gente cai naquela história. Às vezes não deu certo, às vezes meu condomínio está assim porque a culpa é do fulano de tal. Eu aprendi uma coisa. Ninguém é responsável por acreditar na gente. Essa responsabilidade é inteiramente nossa. Mas Fábio, porque... Cara, eu tenho que acordar todo dia sabendo onde eu quero chegar. Eu vi um vídeo essa semana que mostrou o seguinte. Uma mulher em Nova York, 5 horas da manhã, ela filmando a sacada e ela mostrou um condomínio todo de aluguel. Tudo apagado. 5 horas da manhã, um condomínio todo apagado. E ela virou e falou, e esse condomínio aqui é condomínio de milionários, esse condomínio aqui é só apartamentos, um por andar. Um monte de luz acesa às 5 horas da manhã. E ela mostrou exatamente o comportamento, que eu quero dizer o seguinte, assume protagonismo, porque não é fácil, não é fácil. Eu vim de Foz do Iguaçu agora há pouco, estou voltando para lá hoje, daqui a pouco pegar o voo amanhã cedo, segunda-feira que vem eu vou voar para Petrolina, depois vou para Salvador, vou ver meus filhos, e aí tudo vai tocando e falando, assume protagonismo da vida. Porque a gente, quando assume protagonismo da vida, a gente está falando, cara, vamos fazer mais reuniões, vem cá, vamos fazer um almoço, vamos criar um churrasquinho. A minha esposa tem uma reunião só com as mulheres do condomínio. Ela que criou. A primeira reunião não deu muito certo, não. Não deu muito certo. Mas ela insistiu.
Hoje, o condomínio possui um grupo de 8 mulheres que são as que fazem as campanhas, querem fazer horta, que querem fazer passeio com as crianças, que querem melhorar a qualidade da piscina. Então, seja, às vezes, a gente tem que assumir o comando da aeronave. E esse comando da aeronave exige com que a gente, mas não é minha responsabilidade. Não é. Mas a gente pode transformar também o ambiente que a gente está. Excelente. Obrigada mais uma vez, Fábio. Obrigada Obrigado. também a todos Quero vocês. agradecer a Cone pela oportunidade, convite, a todos os patrocinadores também por estarem investindo nesse evento e principalmente vocês por estarem aqui. Para mim foi uma honra encontrar esses rostos bonitos, talvez nem de todos, mas estar aqui com vocês foi realmente sensacional. Sigam lá o Síndico de Valor e aí qualquer coisa a gente está à disposição, manda direct lá e a gente vai estar apoiando vocês sempre. Obrigado, tá, Marina? Valeu, Fábio. O bom ali, né, que o bom síndico nunca perde o bom humor. Não. Então, vamos seguir as dicas, né, do Fábio aí, valiosas. Mas realmente, eu acho que o que vocês precisarem, sigam os caminhos que ele deixou aí, seja nas redes sociais, tem muito conteúdo bacana, né, para vocês irem também buscando mais informações.